Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão visualizando este vídeo, mas hoje a gente veio com uma dica bem importante, um tema bem legal, que é um tema ainda sobre o PITES, só que agora com exclusividade nas instituições em específico. Nós vamos falar sobre a instituição propriamente dita. E para inaugurar esse primeiro vídeo, a Letícia se disponibilizou para poder compartilhar as informações com a gente, quem quer ir para a instituição pelo PITES, como vai ser. E, de antemão, vou agradecê-la, vou deixar aqui registrado que ela, de bom grado, aceitou conversar com a gente para contar das experiências dela lá, como foi o processo de ida, como é a experiência no dia a dia. Então, de antemão, muito obrigado, Lê. Acredito que o que a gente está fazendo é algo muito pertinente, algo muito proveitoso e vai ficar para a posteridade, né? Mesmo depois que a gente se for dessa instituição, né? Sair da Universidade de São Paulo, vai ficar aí para as gerações das turmas 290 e alguma coisa. Eu vou pedir sua autorização para disponibilizar o vídeo no canal Claro. do YouTube, tá? Para fins de não me processarem depois pedindo direito de imagem, de voz e tudo. Eu vou pedir para que você agora fale um pouco sobre você, diga de onde você vem, quem é você, qual escola estudou, e por que você escolheu o PITES, e fale a instituição que você está. Tudo bem? Perfeito. Fique à vontade. Bom, olá para todo mundo, meu nome é Letícia, eu sou de São Paulo, eu sou da turma 193, né, do noturno, tenho 23 anos e eu vim de escola particular, né, do Colégio de Branco, que é um colégio lá da minha cidade. Eu sou de São Paulo, mas eu moro ali na região metropolitana, moro em Taboão da Serra. E, bom, sobre o PITES, primeiro como eu descobri, né, que ele existe, eu acho que ele não é um programa muito divulgado, né, assim, você demora, eu percebo até que dentro da faculdade, quando o pessoal já entra, o pessoal demora um pouco para descobrir sobre o PITES. Eu dei, entre aspas, sorte, porque eu lembro que assim que saiu a lista de aprovados da FUVEST e tudo, a gente estava no grupo de WhatsApp e aquela loucura, né? Todo mundo comentando várias coisas, e alguém, eu não lembro quem era, porque o grupo tem muitas pessoas, alguém puxou um tweet, e esse tweet falava muito breve sobre o programa PITES. Era um tweet bem curtinho, assim, tipo, existe um programa legal que a Faculdade de Direito da USP oferece, que dá a possibilidade, né, do licence en droit com universidades francesas, e aquilo chamou minha atenção. Então, quando eu fui, né, depois, acho que mais ou menos um mês depois que rolou a festa de integração, que teve o dia do trote, etc., na faculdade, na verdade, a festa da matrícula, perdão, eu já fui meio que na intenção de saber mais sobre isso. E também eu dei outra sorte, entre aspas, porque assim que eu entrei na faculdade, eu fui bem na frente, assim, eu fui abordada pelo pessoal do antigo Centro de Idiomas, que não existe mais na Sanfran, agora é o Poliglota, mas antigamente, né, antigamente, parece que faz 30 mil anos atrás. Mas quando eu entrei, em 2020, era o Centro de Idiomas de São Francisco, e aí eu fui abordada, né, pelos professores e pelos funcionários do CI, e aí eu já fui perguntando, né, porque eu imaginei que ia ter que aprender francês, etc. E aí eu descobri meio que assim, foi meio que na sorte, mas eu acho que realmente, de fato, não é muito divulgado. Você vê que muita gente, às vezes, de primeiro ano, às vezes até em segundo ano, não sabe muito bem como que funciona, quais os critérios. Aí eu acho que eu já vou aproveitar e já falar os critérios básicos, né, para o PITES. Você precisa estar no quarto semestre da faculdade, no mínimo, assim, no final do segundo ano, porque a inscrição é sempre no final do ano. Então, no final do segundo ano, você pode fazer a inscrição para o PITES, e aí a única coisa que você tem que comprovar é o nível, pelo menos B1 em francês, e isso você prova, você tem um espaço, né, no formulário para você colocar, anexar o documento, e aí o documento pode ser emitido por um professor particular ou pela própria instituição, pelo próprio local onde você está fazendo aula de francês, e são 90 vagas. Aí, Diva, aí você vai me ajudar porque eu não lembro. Tem divisão para PPI, só que eu não lembro a quantidade de vagas. Esse ano foram 18 vagas. Tem essa coisa também de ser gradativo, né? Isso, Conforme cada ano vai aumentando as vagas se de não PPI. preencher,
E se não Isso. preencher, o PPI não preencher, devolve para o pessoal de ampla concorrência normal. Esse ano eles É. não divulgaram isso, sabe? Deixaram explícito quem era PPI e quem não era. Deram uma lista única. Eu sou PPI, por exemplo. Eu me inscrevi e fui aprovado. Eu não sei outras pessoas pretas, né? Se inscreveram, se não se inscreveram, porque eles Hum. não especificaram, sabe? Deixaram Ah, explícito como tá. eles fizeram na época que você passou. Sim, era PPI isso que eu ficou ia vermelhinho. comentar. Isso, era isso que eu ia comentar, porque na turma que eu passei, acho que tinha destacado, né, as pessoas que eram do PPI, bom, não fizeram isso. Também tem esse problema, né? Aí são 90 vagas, normalmente tem mais gente inscrita do que vaga. A gente nunca sabe muito bem a nota de corte, porque eles usam a nossa média normalizada. Não é a ponderada, é uma outra média. A normalizada tem um cálculo mais complexo, a normalizada vai depender muito em comparação com a turma que você fez determinada matéria. É um cálculo bem mais complexo que a sua média ponderada. E é pela média, né, para essa média normalizada, que eles selecionam os alunos. Isso também não é muito bem divulgado, as notas de corte, eu acho que talvez poderia ter uma divulgação mais ampla, porque a gente se inscreve meio que, assim, um tiro no escuro, você não sabe muito bem. E agora teve a questão da pandemia, então, por exemplo, eu sei que a minha turma são de pessoas que fizeram uns 2 anos da faculdade online. Então, óbvio, né, fazer online e fazer presencial tem mudança, etc. Eu sei que da minha turma teve parece que subiu, assim, as notas, mas como eles não divulgam o corte, então fica meio difícil, é um pouco complicado, né, nesse ponto. Mas é isso, eles escolhem, e mesmo se você não entrar, ou não passar no quarto ano, ou às vezes não sabia, ou não deu tempo de chegar no nível de francês, não tem problema, porque você pode pleitear a vaga do PITES de novo até o fim da faculdade. Depois que você passa o quarto semestre, você pode ficar tentando todo ano. Se eu não me engano, até mesmo depois de formado, mesmo se você estiver no mestrado, etc., você pode tentar a vaga no PITES e se inscrever no PITES. Muito legal. É isso aí. Eu vou já seguir com a próxima pergunta. Muito obrigado por ter respondido essa. E aí, você entrou no PITES, passou, fez as aulas aqui. Depois que você teve a sua aprovação, porque você começa aqui cursando o PITES, o professor vem da instituição e dá aula aqui em francês, e depois abre a inscrição para tentar intercâmbio. Aí você manifesta se tem interesse ou não. No seu caso, você passou, acabou que você não disse qual foi a instituição que você passou, que aí a gente já te direciona, a gente já direciona as perguntas justamente para a instituição. Qual foi a instituição? Ai, perdão, né? Acabei de falando a instituição. Eu passei em Saint-Étienne, são três, né? São três instituições que a USP tem esse programa, onde você... É o que eles chamam de graduação sanduíche. Então, tem o direito brasileiro, principalmente, ele sofre muita influência do direito europeu. Então, tem muitas matérias que são iguais e as matérias que seriam diferentes são essas que os professores saem aqui da França para dar aula no Brasil, e aí no final você consegue o diploma do Licence Santois. Bom, aí a convenção com as três universidades é Lyon 2, Lyon 3 e Saint-Étienne. Eu entrei na de Saint-Étienne. Sobre as aulas, acho que eu tive... É que ano passado estava bem voltando do resquício da pandemia, né? Então, eu não tive aula logo de cara, por exemplo. Eu não tive... O resultado do PITES saiu em dezembro de 2021, eu não tive aula nas férias de 2022 ainda, do começo do ano. Eu só fui ter a primeira matéria em julho, agosto. Demorou um pouco porque era uma época entre final de 2021 e 2022, ainda estava tendo problemas, às vezes estava tendo alguns surtos de Covid, etc. A vacinação ainda não estava bem estabelecida, mas são aulas super legais. Assim, é um pouco pesado, porque foram 2 semanas, assim, em 2 semanas eu tive matéria de um semestre inteiro, era Direito da União Europeia, e são 4 horas seguidas, praticamente, então era das 8 até o meio-dia, então, assim, é bem
é bem puxado, é bem intenso. É bem intenso, assim, você não pode piscar muito. O bom é que também os professores, eles sabem que é puxado e eles disponibilizam também bastante material. Pelo menos a professora de Direito da União Europeia, ela tinha os slides, ela tinha um material que ela disponibilizava para a gente, mas era muito interessante, até mesmo porque, apesar, né, como eu falei, o direito brasileiro sofre muita influência, né, do direito europeu, principalmente francês, alemão, italiano, mas tem coisas aqui, tem certas funcionalidades que são diferentes, né? Só a própria instituição de ter ali a União Europeia, que é um órgão supranacional, isso mexe muito com as questões de leis constitucionais, de toda a organização, até a forma como eles votam as leis aqui. Então, é muito interessante você ir vendo essas diferenças. A professora era super solícita, né? Mas é uma coisa meio pesada e é aquilo, né? Mesmo que a gente tenha lá, tem que comprovar o nível, né, de B1, o nível B1 te dá uma boa noção de francês, dá para você conseguir captar muita coisa, mas é diferente, sabe? Ter aula ali na hora e vai ter palavra que você não sabe como é que escreve, ou termos que você fica meio em dúvida. É bem cansativo, mas é muito, muito interessante e muito legal. Que legal. Não é materno, né? Então, tipo pegar uma pessoa que é analfabeta, fala português, tudo bem, e você começar a usar termos jurídicos. Ela vai dizer, eu não estou te entendendo, falar com juridiquês, né? Mas a gente Exatamente. joga no peito, mata e vai dar tudo certo. Então, você passou para Saint-Étienne, começou o PITES aqui, manifestou interesse em fazer o intercâmbio e foi. Manifestou interesse em fazer intercâmbio. Você recebe uma carta de aceite após você passar. E após isso, como foi o processo de comunicação com a instituição após a sua aprovação, né? Após o seu aceite, como que se deu? Como eles se comunicaram com você? Porque a Vilma agora disse que todo o processo com a gente, né, do PITES 10, eu sou do PITES 10, você é do PITES 9, né? Isso. É o seu PITES. Como que deu esse processo de comunicação? Foi a Sanfran que intermediava ou a própria instituição que ficava encaminhando para vocês quaisquer demandas, e-mails, não sei. Olá, tá chegando o seu tempo, oi. Como é que foi? Então, também só para contar um pouco bem rápido, né, sobre o processo de intercâmbio, eu acho que inclusive foi o que você me perguntou antes e talvez eu tenha pulado sem querer. As inscrições para o intercâmbio do PITES, elas abriram em abril, normalmente. Então, e o resultado sai bem rápido. Aí eu passei, Saint-Étienne mandou a carta de aceite muito rápido, acho que foi a primeira a mandar, se eu não me engano, eu recebi a carta em junho, e o contato era direto com a universidade. Como eles foram rápidos, eles já mandaram várias coisas, assim, eu já tinha e-mail institucional deles, então eu já estava cadastrada no sistema, e eu também já recebi o link do Campus France, que o Campus France é uma instituição que você precisa mandar uma série de documentos, né? E aí, só depois de passar que seu dossiê é aprovado pela Campus France, que você pode marcar o dia lá da entrevista, entre aspas, com o consulado. Sem isso, você não consegue. Então, logo depois, veio um e-mail seguido do outro. Veio o e-mail da carta de aceite, já para fazer o cadastro no site da faculdade, etc. E logo em seguida, assim, com diferença de 1 minuto, veio da Campus France pedindo já, que eu já tinha sido aprovada, que eles sabiam que eu tinha sido aprovada, e para eu fazer todo o procedimento que eu precisava fazer com a Campus France. E aí, a partir disso, foi bem tranquilo. Né, mandei os documentos que eu precisava lá para a Campus France, eles aprovam rápido, eu lembro, não lembro, assim, quantos dias foram, mas foram poucos, assim, foi uma coisa rápida. Aí, depois que eles aprovam, eles te cobram uma taxa de R$600, que é uma taxa meio cara, meio puxada, mas tem que pagar, não tem jeito, e aí depois que você paga essa taxa, aí eles emitem o documento, que é o documento que você vai levar lá no dia da entrevista, do visto. E aí, para marcar a entrevista do visto, foi... Eu acho que eu demorei também um pouco, né? Eu recebi a carta em junho, eu só fui finalizar todo o procedimento com a Campus France em outubro, porque eram muitos documentos, então eu enrolei um pouco para mandar todos os documentos. Mas aí, quando eu fui marcar a entrevista, em outubro, só tinha disponível para o final de novembro. Então, principalmente fim do ano, tem uma agenda mais lotada, o consulado.
Mas no consulado também, assim, foi, entre aspas, tranquilo. Eu levei todos os documentos que estavam no site, né? O extrato bancário, tem que ser um extrato bancário mais detalhado, né? Imposto de renda, declaração, tananã, tananã, que tem lá no site do consulado. E meu visto ficou pronto em uma semana. Então, foi rápido, assim. Apesar do susto, porque eu estava com um pouco de medo, que, né, eu ia viajar final de dezembro, já era novembro, mas ficou pronto muito, muito rápido o visto. Que legal! Nossa, já me deu um monte de dica aqui. E aí, ok, fez tudo isso, da maravilhosa, comprovou, eu tenho dinheiro, meu amor, eu sou rica, eu posso ir sim, vou me sustentar na Europa. E como que foi a ida para Saint-Étienne? Foi fácil chegar aí? Como se deu o trajeto? Do voo teve que fazer escala? Letícia saiu do Brasil indo para a França, como que foi a saída para ir? Foi sozinha, foi com alguém, combinou com os amigos? Eu fui com bastante gente da Sanfran, fui eu e mais 5 amigas, eu acho que sim, da Sanfran, só que elas estão em Lyon e eu tô aqui em Saint-Étienne, outra cidade. Mas, então, acho que eu vou até aproveitar e dar a dica de passagem aérea, né, que eu viajei pela Air France, eu achei que valeu a pena, porque a Air France ela tem uma tarifa especial para estudante, né? Você tem que mostrar a sua carta SATE para eles. E vale a pena por quê? Porque se você precisar alterar o dia do voo, você não paga multa por isso, você só tem que pagar a diferença, né? Porque cada dias da semana ou épocas diferentes vão ter valores diferentes, então você só paga a diferença. E também te dá direito a despachar 2 malas de 23 quilos e a levar uma de 11 ou 12 quilos naquele departamento de cima do avião, mais uma mochila que você também pode levar. Então, assim, te dá bastante bagagem, assim, para levar. Tanto que eu nem despachei 2 malas, eu despachei só uma, porque eu sabia que eu ia comprar coisa e vou trazer coisa comigo depois. E aí, a questão de trajeto, né? Eu acho que não existe voo São Paulo-Lyon direto, né? Sempre vai ter que ter uma pausinha ali em Paris, mas é bem tranquilo de fazer. Para chegar aqui em Saint-Étienne, é tranquilo, apesar de que quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco antes do Ano Novo, então eu passei o Ano Novo em Lyon com as minhas amigas. Mas, para chegar aqui em Saint-Étienne é muito tranquilo, porque fica a 60 quilômetros de distância de Lyon. Então, saindo do aeroporto, porque o aeroporto de Lyon não fica dentro da cidade, ele fica um pouco fora. Você tem um transfer, né, do aeroporto para Lyon, aí acho que já sai dentro de Gare de Portier, que é a principal estação de trem de Lyon, e de Gare de Portier tem as próprias máquinas da SNCF. A SNCF é a empresa de trens aqui da França. Você já vai ali na maquininha e aí você compra o seu bilhete aqui para Saint-Étienne. Tem trem de Saint-Étienne e Lyon, assim, saindo a cada 20 minutos. Então, quando você chegar, vai ter para sair em poucos minutos, sabe? Tem um fluxo muito grande, porque as 2 cidades são muito próximas, e é super tranquilo de pegar, é só, né, você vê lá a plataforma na telinha, no lugar certo. O trem aqui é super pontual, então no horário que fala que vai chegar, ele chega exatamente no mesmo horário. E aí aqui em Saint-Étienne você chega em Gare de Châteauquin, que é bem no centro da cidade, então, sabe, você já sai ali na região central e você já tem fácil, transporte público fácil para você conseguir se deslocar. Então, assim, é bem tranquilo. A viagem Lyon-Saint-Étienne dura só 45 minutos. Então, é bem, bem tranquilo. Que legal. Então, em sua homenagem, eu vou mudar o meu back. Porque é esse mesmo, né? Saint-Étienne. Certíssimo. Maravilhosa. Então, é muito legal isso que você trouxe. E aí eu começo com a próxima pergunta. O campus universitário, ele é grande? A faculdade de Direito, como que ela é? Em relação à nossa realidade aqui no Brasil? O que você acha? O campus, ele é grande. Aqui, Saint-Étienne, ele é meio que dividido por áreas do conhecimento, né? Então, os campos, eles estão meio que espalhados pela cidade. A faculdade de Direito está no campus de Trèfle-Léry, então está bem próximo do centro da cidade. É um campus, eu acho ele grande, só que agora ele está em reforma, então está um pouquinho caótico por causa disso. Eles estão numa reforma bem grande, acho que é
praticamente todos os prédios do campus estão sendo reformados, inclusive prédios novos estão sendo feitos, e essa reforma só vai ficar pronta em 2024. Então, assim, tá um caótico que eu digo no sentido de, às vezes você tem que entrar por um lado, às vezes você tem que entrar por outro, aí eles te trocam muito de prédio por causa dessa reforma, tem que ficar de olho no site o tempo inteiro, para ver se a sua aula não mudou de prédio ou de sala. Comigo já aconteceu de ter mudado de prédio, e eu não me tocar, e eu chegar na aula e olhar e falar, ué, meu professor não está aqui. Então, só tem essa coisa meio chatinha, mas o campus tem um tamanho muito bom, e também é legal ir conhecendo os outros campos, né? O campus do pessoal das ciências, da engenharia, tem o da medicina, aí você também acaba conhecendo outros restaurantes universitários também, porque o meu, justamente por causa da reforma aqui em Trèfle-Léry, eles não estão servindo almoço, só lanche por causa da reforma. Então, para almoçar no famoso Bandeco, tem que ir para os outros campos, mas é tranquilo. Acho que o da engenharia dá uns 10 minutos de transporte público, então, de Trèfle-Léry, então é bem tranquilo. Legal, ansioso. Agora, em relação ao idioma, amiga, você falou do idioma, né? O nível B1 que é exigido. Como estava o seu francês quando você foi para aí? Quando você entrou na USP, você já tinha experiência com francês? Caso não, você foi abordada pelo centro de idioma, começou a fazer o francês. E quando você passou para aí, você aceitou aquele teste de nivelamento que a faculdade faz? Ou você fez o teste de nivelamento e depois aceitou aperfeiçoar o seu francês? Fazendo o curso aí, né? E você sugere que as pessoas façam? Sim, eu fiz isso, e eu acho que é bom as pessoas fazerem também quando chegarem aqui, né? Porque as 3 faculdades, elas disponibilizam curso de francês para você continuar estudando francês, apesar de que eu estava estudando francês, né, antes de vir para cá. Eu acho que vale a pena, primeiro porque não vão te cobrar nada, vai sair de graça, então não custa nada. E são 2 horinhas ali. E eles fazem um testezinho, né, para separar as pessoas de sala e etc. Eu gostei bastante do curso, ele foi meio rápido, ele começou em fevereiro e acabou agora em abril. Não, fevereiro não, desculpa, em janeiro. Ele terminou em abril, ele é meio rápido, mas eu acho que vale a pena, até mesmo porque todas as minhas provas foram orais. Então, complicado. Eu fiz, todas as provas foram, né, prova oral, e dá um medinho, né? O professor ali, tete a tete, é mais complicado. Então, eu acho que vale a pena, e até mesmo porque os franceses aqui da região que eu tô, eles são super simpáticos, eles são muito legais, só que eles são meio fechados. Então, não é tão fácil assim de você conseguir treinar o seu francês no dia a dia, sabe? Porque eles são mais fechados, assim, até em sala de aula, você pergunta as coisas para eles, eles te respondem, são super educados. O Ediva colocou aí a sala. A sala, inclusive, acho que é uma das salas que eu tive aula. Pesquisei, gata. Né? Stalker. Muito bom. Eles são super educados, eles são, sim, te ajudam e etc. Mas, assim, é difícil de você firmar amizades, e acontece muito aqui de às vezes você encontrar, tem uns eventos que eles fazem aqui do Erasmus, que o Erasmus também é um programa de estudante que recebe, enfim, tem muito estudante internacional aqui em Saint-Étienne, e aí o pessoal do Erasmus faz uns encontros terça-noite, assim, para o pessoal se integrar. E aí aparecem os franceses, só que os franceses vão nesses encontros para treinar inglês, então acontece muito isso. Já é um pouco difícil de firmar amizade, porque eles são um pouco mais distantes. E quando você firma, normalmente eles querem falar inglês para treinar o inglês. Então, eu acho que vale a pena, sim, continuar com o curso, até mesmo porque às vezes você vai esquecendo uma regrinha de gramática ou outra, e aquilo vai ajudando a você manter aquele estudo no dia a dia. E aí também ajuda com a questão da prova oral, né? Você vai treinando ali as 2 horas e etc. Então, acho que vale a pessoal, pena. ela sugere que a gente faça, e eu vou fazer, claro, né? Porque não estou pagando. Exato. E aí, agora eu vou falar especificamente de questões administrativas. Como é o contato com a coordenação, alunos do curso, a dinâmica é legal? Você até adiantou um pouco dessa questão dos alunos no dia a dia em sala de aula. Entra, assisto a aula, vou embora, tem trabalho em grupo, tem seminário como a gente tem aqui para possibilitar o nosso relacionamento interpessoal. E já aproveita e responde também, né? Você já antecipou sobre a receptividade. Como foi a recepção dos alunos aí aos intercambistas?
Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco antes, né? Então eu mesma já fui na coordenação para ir atrás de fui lá no prédio, falei com a moça da administração, a Catherine Fars, para já saber quais as matérias que eu precisava me matricular ou não, ou quais que eu podia, qual que tinha disponibilidade. Para os alunos internacionais, a forma que até de avaliação e como funciona o curso é um pouco diferente para os alunos franceses. Os alunos franceses, eles têm a aula, né? Que nesse caso até aí é igual para todo mundo. Tem a aula lá com o professor, as aulas aqui normalmente são longas, elas duram de 3 a 4 horas, é meio puxadinho. Também não existe controle de presença aqui na França, assim, você vai se você quer. Não existe controle de presença, não existe lista de presença. Não tem negócio de passar. Assim, existe passar carteirinha para você, às vezes, abrir porta de alguma sala, a porta do prédio, mas isso não conta como controle de presença. Você assiste se você quiser. Tipo, você é totalmente livre, sabe? Mais uma coisa que os alunos franceses têm é um negócio que se chama TD, que normalmente essas atividades acontecem à tarde, e são em grupo. É muito parecido com a monitoria que a gente tem no Brasil, só que eles têm para praticamente todas as matérias. Então, por exemplo, no caso de direito civil, o TD deles eram casos práticos, então o professor dava vários trechos de acórdãos, né, para eles lerem, avaliarem e assimilarem aquilo com a matéria. O estudante internacional, ele assiste a aula lá, que normalmente acontece de manhã, que, né, sei lá, Vou pegar direito civil, porque é o que está mais fresco aqui na minha memória, e foi o que eu fiz. Eu fiz contratos e obrigações. Então, eu tinha aula das 10 da manhã até 1 da tarde, de direito civil, só que para mim acabava por aí. Eu fui lá, assisti a aula e pronto. E depois eu só tive avaliação, que a avaliação foi agora em abril, oral com o professor. Os alunos franceses, não. Eles têm essa aula, igual eu tenho, né, das 10 a 1h30, mas eles também tinham grupos à tarde, eles são divididos em grupos. Aí, sei lá, tem grupo que tem que fazer esse TD de terça-feira, o outro é de quarta. Então, você tem eu percebo que eles têm que ficar muito disponíveis à faculdade, assim, sabe? Porque eles têm coisas tanto de manhã quanto de tarde, assim, a agenda deles é bem cheia. No caso de direito civil, isso fica a critério de cada professor. Eles tinham uma prova no meio do semestre, tanto que teve um dia que eu não vi que eles tinham prova no meio do semestre, eu apareci, eles estavam fazendo prova e eu, opa, eu tive que sair da sala, assim, foi engraçado. E aí a prova escrita, até onde eu sei, eles não fazem prova oral, ou talvez eles façam prova oral só no TD, uma coisa assim. E eles também, depois, eles têm provas finais, como todo mundo. Boa, perfeito. Agora eu vou falar de um tema que é bem interessante, né? Até, sobretudo, falando sobre o contexto europeu, que é a diversidade. Em relação à diversidade, a diversidade de alunos no campus, étnica, gênero, origem dessas pessoas, como você vê isso, e se as pessoas separam-se em nichos? Sim, tem muita diversidade. Eu acho que também Saint-Étienne é uma cidade, eu percebi que tem muito estrangeiro, não só estrangeiro estudante, mas também muito imigrante. Então, tem bastante né, muçulmano, árabes, negros. Então, tem uma diversidade bem grande, mas é porque eu acho que na França existe essa diversidade grande. Mas eu acho que, de certa forma, assim, quando você olha os grupos de amizade, são meio nichados, assim, sabe? Você percebe que árabes andam mais com árabes, negros mais com negros, brancos mais com brancos. Não quer dizer que você não vai ver o branco andando com árabe e o negro você vê, mas eu percebo que é mais nichado do que seria no Brasil, por exemplo. Sei lá, na São Francisco eu vejo que os grupos são mais os grupos de amigos, assim, quando você vê, né, as pessoas andam tem mais diversidade do que aqui. Tá. Mas, assim, olhando para o bloco, no geral, sem considerar os núcleos, né, os nichos, tem bastante diversidade, né? Tem muito imigrante aqui em Saint-Étienne e na França como um todo, então é bem diverso. Legal. Nosso tempo aqui vai ficar quase esgotado, mas eu tenho ainda 6 perguntas para fazer. E agora vai ser bem assim, direto. Quais disciplinas escolher, como escolher? Porque a gente tem que escolher só aquelas 10 da grade. Por exemplo, cursei 3 aqui, sobrou 7. Eu tenho que cursar quantas das 7 aí? Ou eu posso escolher outras
outras disciplinas aí como se fossem eletivas. Podemos cursar quantas quisermos, acrescentar que não relacionadas ao PITES? Você pode cursar outras. Primeiro que, assim, aquelas 10 do PITES, tem que tomar cuidado, porque nem sempre ela vai estar disponível no semestre que você quer. Por exemplo, Introduction. Introduction, o ano letivo deles começa em setembro, né? Então, é uma matéria do primeiro semestre deles que começa em setembro. Então, quem vai chegar ano que vem, 2024, essa matéria não vai estar sendo disponível naquele semestre. Então, pelo menos aqui em Saint-Étienne, eu recebi uma lista, né, com as matérias que estavam à minha disposição. Aí tinha algumas que batiam com a do PITES, tinham outras que não, mas você pode pegar as outras à vontade e você também fica livre para escolher quantas matérias você quer cursar. Eu escolhi cursar só 3, eu fiquei com poucas, porque eu, Letícia, na minha concepção e para a minha questão de organização, eu sei que eu sou uma pessoa que demora um se adaptar às coisas. Eu achei que para mim era melhor não ficar com muitas matérias na grade, até mesmo porque eu sabia que a prova ia ser oral e etc. Então, eu, Letícia, preferi não fazer muitas matérias, mas tem gente que faz bastante e não tem problema. Show. Legal. Acho que você também já adiantou uma pergunta, que foi qual a dinâmica das provas, como são avaliados, ou só estudo texto, vai fazer a prova, então é prova oral. Isso, é prova oral, você chega lá com o professor, ou no meu caso foi assim, eles sortearam um tema, então podia ser qualquer tema do semestre. Eles sorteavam um tema e eu tinha que dissertar lá na hora sobre aquele tema para eles. E aí, normalmente era rápido, não durava mais que 20 minutos. O professor de civil que ficou perguntando mais, e aí durou 40 minutos, assim, a prova. Legal, boa, estou preparado. Pá, pá. A possibilidade de extensão do intercâmbio por mais 6 meses, né? Como proceder, com quem falar para mais um ano, para mais 6 meses para ficar um ano. Sim, é possível, inclusive foi o que eu fiz. Eu não sei ainda o desenrolar dessa história porque eu estou no meio desse processo, mas a orientação que eu segui, porque assim, quando saiu o edital para o próximo intercâmbio, né, que saiu agora, em abril de agora, a orientação da USP era mandar um e-mail para a administração da universidade onde você está, falando para eles que você tem interesse em permanecer mais 6 meses, eu fiz isso, e você pode permanecer mais 6 meses se sobrar a vaga de intercâmbio. Como sobrou vaga do intercâmbio né, para o próximo semestre, muito provavelmente eu vou conseguir, eu só não afirmo com toda certeza que eu vou conseguir, porque eu ainda não recebi um retorno da faculdade, eu mandei e-mail para eles, mas não recebi retorno, mas assim, sobrou vaga, então, teoricamente, tipo, não tem nenhuma burocracia, assim, que impeça que eu fique mais 6 meses. Boa, maravilhosa. Vai ficar assim mais 6 meses, um ano. Espero que sim. Em relação às dicas de lazer aí, o que fazer de bom na cidade quando você não está afogada pelos estudos, né? Final de semana, fazer uma Eurotrip. Dica, assim, aqui dentro de Saint-Étienne, apesar de Saint-Étienne ser uma cidade, não é tão grande quanto Lyon, né? Aqui tem 170 mil habitantes, então é uma cidade considerada média aqui na França, mas tem até bastante coisa para fazer, porque é uma cidade universitária, então sempre tem os eventos do Erasmus, para a gente que é intercambista é bom ir no começo, porque aí você vai conhecendo gente, né? Tem aqui uma rua chamada Rue de Marty, que é onde tem vários pubs, tipo, cheio de barzinho. Tem o Lebu, que é uma boate aqui muito legal, que todo mundo vai, acho que é a principal aqui de Saint-Étienne. Aqui também tem o Parque l'Europe, que é um parque bem legal e etc. E Saint-Étienne está muito perto de Lyon, então também, se a pessoa quiser dar um pulo em Lyon, é tranquilo, como eu falei, 40 minutos de trem. O trem normalmente a passagem custa uns 10 euros. Então, dá para ir para Lyon também, dar um pulo em Lyon, às vezes se você quiser conhecer algum lugar diferente em Lyon, né? Tem Via Lyon, que é bem legal, e tem um outro bairro agora que eu esqueci o nome, mas, né, consegue com tranquilidade. E para viagens curtas, assim, para outros países, tem Genebra, não é muito longe daqui. Genebra, se você pegar um ônibus de Lyon, dá 2 horas, 2 horas e meia. E dá para você conhecer em um dia, fazer um bate-volta em Genebra, que foi o que eu fiz. Tem norte da Itália, não está longe também. Eu acho que de Lyon pegando ônibus, Lyon até Turim dá 4 horas. Então, tem bastante, até outros países assim que você consegue aqui próximos que são tranquilos. Que legal! Assim, animado! Então agora, em 1 minuto,
Sim, Tem alguma dica que você gostaria de sugerir às pessoas que vão para em 2023.2 e 2024.1, no caso eu, 2024.1, tipo, não faça tal coisa aqui, não fale tal coisa aqui, não seja tão... deixa eu ver qual é o contexto. Não seja tão expansivo quanto no Brasil. Eles não gostam de contato. O que você daria de dica para a gente se aperceber aí, não cometer uma gafe? Eu acho que, no geral, os franceses, principalmente aqui em Saint-Étienne, eles são legais, assim, eu acho que aquele estereótipo eles são super antipáticos, não cola muito. É que eles são mais fechados, assim. Você não vai ficar super amigo de uma pessoa tão rápido quanto no Brasil, sabe? Você falou com a pessoa no dia X e você vai ser, nossa, não te chamar para fazer várias coisas no dia seguinte. Não, mas eu acho que, no geral, as pessoas aqui são super solícitas, de dicas em relação a como se comportar com as pessoas. Acho que não... Acho que, no geral, assim, não tem muito... São mais fechados em relação a isso, não tem que fazer mesmo, porque é cultural deles. Mas acho que talvez de dica que eu daria, assim, mais geral em relação ao intercâmbio mesmo, é ver a moradia com calma, assim, vejam com antecedência, tentam fechar com antecedência, porque quando você fecha a moradia com antecedência, você vem até mais calmo para o intercâmbio. E também sobre a questão das aulas, uma dica que eu acho legal, tem no Docs tem uma ferramenta que é digitação por voz. Usem digitação por voz, que vai ajudar vocês bastante, porque o professor vai falando, porque quando a gente não é nossa primeira língua, né, nossa língua materna, e o professor, ele dá aula aqui falando rápido, e às vezes você vai pausar e você vai querer lembrar de uma palavra, às vezes você não vai saber, nossa, que acento que põe, que acento que não põe. Põe na digitação por voz, sentem na frente para pegar bem apesar de ter microfone, quanto mais na frente, melhor. E aí o próprio Google vai digitando enquanto o professor fala. Então o professor vai falando e o Google sozinho vai digitando para você. Usem essa ferramenta. Às vezes o Google dá um tilt e aí ele escreve um pouco errado. Mas depois, para corrigir, gravem a aula também, eu vou fazer isso. Não sei se pode, mas dá uma gravada, que aí qualquer coisa, nos trechos que o Google acabava dando, né, um certo tilt ali, eu ia lá e depois só organizava as anotações. Fica mais fácil, mais rápido. E aí é bom também porque você vai vendo a transcrição, fica quase como, né, uma legenda. Então você tem palavras que às vezes você não pega né, só no vídeo, e você vai lendo ali, fica mais fácil para entender também. Perfeito, muito obrigado, Lê, foi incrível. Acho que o pessoal vai gostar muito. Eu queria te agradecer por sua disponibilidade, por ser uma pessoa incrível, todo o sucesso do mundo, toda a sorte do mundo. E aproveite a sua estada aí, né? Vai dar tudo certo, você vai voltar para cá com uma bagagem cultural incrível. E acho que já tem 30 segundos para falar alguma coisa para o pessoal e a gente dizer bye. É isso, gente. Beijos e boa sorte para todo mundo que quer tentar o Pitches. E também estou disponível aí para quem for da Sanfra, né, quiser mais detalhes, fala comigo pessoalmente, também pode chamar em rede social, outras coisas. Beijos. Obrigado, até. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.